Existe uma pergunta que talvez você esteja evitando fazer a si mesmo. Quanto da sua vida está sendo consumido por alguém que nem sequer está presente neste momento? Você acorda e essa pessoa aparece em seus pensamentos. Durante o dia, uma música, uma lembrança, um lugar ou até um silêncio inesperado parece trazer tudo de volta. À noite, quando finalmente deveria descansar, sua mente começa outra vez a reconstruir conversas, imaginar reencontros e procurar respostas para perguntas que talvez nunca tenham sido respondidas. E quanto mais você tenta expulsar essa pessoa da mente, mais ela parece ocupar espaço dentro de você. Mas existe algo profundamente importante que Carl Jung pode nos ajudar a compreender. Aquilo que domina nossa atenção nem sempre fala apenas sobre o outro. Muitas vezes revela uma parte desconhecida de nós mesmos que está tentando emergir. Talvez a verdadeira pergunta não seja por que você pensa tanto nessa pessoa, mas o que dentro de você continua usando essa pessoa para tentar lhe dizer alguma coisa. E quando você finalmente compreende isso, uma mudança silenciosa começa. Talvez você tenha acreditado que pensar constantemente em alguém seja necessariamente uma prova da intensidade da conexão. Mas a psicologia analítica de Jung nos conduz para uma região muito mais profunda. Em determinadas relações, não enxergamos somente quem está diante de nós. Também projetamos nessa pessoa desejos, expectativas, imagens interiores e possibilidades que pertencem à nossa própria psique. É por isso que alguém pode se afastar fisicamente e, ainda assim, permanecer psicologicamente tão perto. Você não está necessariamente preso apenas à pessoa real, mas também ao significado que ela adquiriu dentro da sua história. Talvez ela tenha representado aquilo que você desejava viver, a versão de você que despertava quando estava ao lado dela, ou uma promessa de futuro que nunca chegou a acontecer. E aqui surge uma verdade desconfortável. Enquanto toda a sua energia permanece voltada para decifrar o outro, uma parte importante da sua própria vida permanece esperando. Mas o instante em que você recolhe essa energia e começa a direcioná-la novamente para si, pode transformar muito mais do que seus pensamentos. E é justamente aqui que algo surpreendente acontece. Quando você para de verificar sinais, imaginar o que aquela pessoa sente, interpretar cada silêncio e alimentar mentalmente histórias que não estão acontecendo no presente, surge primeiro uma sensação estranha de vazio. Isso acontece porque sua mente estava acostumada a receber uma missão permanente: pensar, analisar, esperar, recordar. De repente, você retira dela esse objeto e fica diante de algo que talvez tenha evitado durante muito tempo: você mesmo. E esse encontro pode ser desconfortável, porque voltar para si não significa simplesmente esquecer alguém. Significa descobrir quais necessidades você colocou naquela pessoa, quais feridas foram ativadas por aquela relação e quais partes da sua identidade ficaram abandonadas enquanto você esperava alguma resposta externa. Jung chamou de individuação o processo pelo qual nos tornamos progressivamente aquilo que somos em profundidade. E talvez uma das etapas mais difíceis desse caminho seja perceber que certas relações aparecem não apenas para permanecer, mas para revelar partes de nós que ainda não conhecíamos. Por isso, não tente lutar contra cada pensamento que surge. Quanto mais você declara guerra à própria mente, mais força algumas imagens parecem adquirir. O movimento mais profundo é diferente. Observar sem obedecer, reconhecer sem alimentar e perguntar o que aquela lembrança está tentando representar. Quando o nome dessa pessoa aparecer, talvez você possa trocar a pergunta "será que ela pensa em mim?" por outra muito mais transformadora: o que estou deixando de viver enquanto penso nela?
Essa pergunta desloca o centro da sua existência. Aos poucos, sua atenção deixa de funcionar como uma janela permanentemente aberta para alguém e começa a funcionar como um espelho. É nesse momento que você percebe quanto poder entregou sem notar. Seu humor dependia de uma mensagem, sua esperança dependia de um gesto, sua tranquilidade dependia de uma resposta. Recuperar o foco em você não é tornar-se frio, nem negar o que sentiu. É retirar do outro a responsabilidade de determinar o estado do seu mundo interior. E quando essa energia começa a retornar, 7 mudanças profundas podem aparecer, algumas tão discretas que você talvez não perceba imediatamente. Sua relação com o silêncio muda. Sua necessidade de respostas diminui. Certas lembranças perdem o poder de controlar seu dia. Você começa a enxergar aquela pessoa com menos projeção e mais realidade. E, acima de tudo, algo que estava adormecido dentro de você começa lentamente a recuperar espaço. Mas existe uma dessas mudanças que costuma ser especialmente difícil, porque ela obriga você a reconhecer por que aquela pessoa conseguiu ocupar um lugar tão grande em sua mente. Quando essa compreensão chega, você pode descobrir que o verdadeiro processo nunca foi simplesmente esquecer alguém. Era recuperar uma parte de si que havia sido colocada nas mãos dessa relação. Portanto, permaneça comigo até o final, porque compreender essas 7 mudanças pode fazer você olhar para essa pessoa, para seus pensamentos e principalmente para si mesmo de uma maneira completamente diferente. Se essa mensagem já fez você enxergar seus sentimentos de uma maneira diferente, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar essas reflexões para outras pessoas que também precisam reencontrar o caminho de volta para si mesmas. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui continuamos mergulhando nos ensinamentos de Carl Jung para compreender aquilo que acontece nas regiões mais profundas da mente, das emoções e dos relacionamentos. Agora continue comigo, porque o que você vai descobrir a seguir pode explicar por que essa pessoa ainda ocupa tanto espaço em seus pensamentos, e principalmente o que começa a acontecer quando você finalmente decide devolver essa atenção para si mesmo. A primeira mudança acontece quase sem aviso. Você começa a recuperar a energia psíquica que estava depositada naquela pessoa. Durante muito tempo, talvez uma parte considerável da sua atenção tenha vivido fora de você. Você imaginava o que ela estava fazendo, interpretava seus silêncios, lembrava palavras, reconstruía momentos e criava possibilidades para aquilo que ainda poderia acontecer. Mesmo quando aparentemente seguia sua rotina, havia um fio invisível ligando sua consciência àquela história. Pela perspectiva de Jung, isso pode ser compreendido através da projeção. Conteúdos interiores que ainda não reconhecemos plenamente em nós podem ser percebidos como se pertencessem ao outro. Assim, aquela pessoa deixa de ser apenas alguém e passa a carregar expectativas, desejos e imagens que nasceram dentro da própria psique. Quando você começa a recolher essas projeções, algo surpreendente ocorre. A energia antes usada para observar o outro retorna lentamente para a sua vida. E talvez seja justamente por isso que voltar a focar em si pareça tão estranho no começo. Você está recuperando uma força que havia esquecido que era sua. No início, essa recuperação não necessariamente produz alívio. Muitas vezes produz silêncio. E esse silêncio pode assustar. Afinal, quando alguém ocupa nossa mente por muito tempo, pensar nessa pessoa se transforma em uma espécie de hábito emocional. Você acorda procurando uma lembrança, atravessa o dia, esperando algum sinal e termina a noite imaginando possibilidades. Quando esse ciclo começa a perder intensidade, surge um espaço vazio onde antes existia expectativa. Mas não confunda esse vazio com ausência de amor ou fracasso.
Ele pode representar o nascimento de algo novo. Jung entendia a transformação psíquica como um processo que frequentemente exige suportar períodos de incerteza, nos quais antigas formas de viver já não funcionam, enquanto uma nova configuração interior ainda não se tornou clara. É como atravessar uma floresta ao anoitecer. Você já não consegue enxergar o caminho que ficou para trás, mas também ainda não vê completamente aquilo que existe adiante. É justamente nesse intervalo que muitas pessoas voltam correndo para aquilo que as prendia. É nesse momento que surge a segunda mudança. A necessidade de saber o que o outro sente começa a diminuir. Perceba como essa pergunta pode consumir alguém. Será que ele sente minha falta? Será que pensa em mim? Será que percebeu minha ausência? Será que vai voltar? Por trás dessas perguntas, existe frequentemente outra, muito mais profunda e difícil de admitir. Eu continuo tendo valor, mesmo que essa pessoa não me escolha? Quando a consciência começa a voltar para dentro, você percebe que nenhuma resposta externa consegue solucionar definitivamente uma questão que nasceu internamente. Mesmo que aquela pessoa dissesse exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, depois de algum tempo, uma nova insegurança poderia surgir. Porque o problema nunca esteve apenas na ausência de uma mensagem. Estava na necessidade de utilizar essa mensagem como confirmação de seu próprio valor. E quando você compreende isso, algo muda profundamente. Você deixa de procurar no comportamento alheio uma sentença sobre quem você é. Essa mudança não significa tornar-se indiferente. Jung não propunha uma vida emocionalmente anestesiada. Pelo contrário, sua psicologia aponta para a necessidade de reconhecer os conteúdos internos e integrá-los, em vez de simplesmente reprimi-los. Portanto, você ainda pode sentir saudade, pode recordar momentos especiais, pode desejar que certas coisas tivessem acontecido de maneira diferente, mas existe uma enorme diferença entre sentir uma emoção e permitir que essa emoção organize toda a sua existência. Antes, uma lembrança talvez determinasse seu dia inteiro. Agora ela chega, atravessa você e encontra uma consciência capaz de observá-la. Você começa a perceber: estou sentindo saudade, mas eu não sou essa saudade. Essa pequena distância psicológica transforma tudo, porque quando você deixa de se identificar completamente com aquilo que sente, a emoção continua sendo verdadeira, porém deixa de possuir autoridade absoluta sobre suas escolhas. E então aparece a terceira mudança, talvez uma das mais desconfortáveis. Você começa a enxergar a pessoa como ela realmente é, e não apenas como sua mente precisava que ela fosse. Algumas idealizações começam a cair. Certas atitudes que você justificava passam a parecer diferentes. Promessas vagas deixam de parecer profundas. Silêncios que você interpretava como mistério talvez revelem simplesmente ausência de comunicação. Aquilo que parecia destino pode revelar componentes de projeção, carência, esperança e desejo. Isso não significa que tudo foi falso. Significa apenas que a consciência está separando duas coisas que antes estavam misturadas: a pessoa real e a imagem psicológica que você construiu dela. E quando essa separação começa, você entra em uma região decisiva do processo, porque talvez descubra que uma parte daquilo que tanto admirava no outro estava, desde o princípio, esperando para ser reconhecida dentro de você. É justamente nesse ponto que a jornada se aprofunda. Talvez você tenha admirado naquela pessoa a coragem que acreditava não possuir, a liberdade que desejava viver, a segurança que sentia faltar, a capacidade de amar que gostaria de experimentar, ou até uma intensidade que havia desaparecido da sua própria existência. Para Jung, nossas relações podem se tornar poderosos espelhos psicológicos, especialmente quando projeções entram em cena. O outro parece carregar algo extraordinário,
quase magnético, porque toca imagens profundas do inconsciente. Por isso, algumas pessoas entram em nossa vida e provocam uma intensidade aparentemente desproporcional ao tempo de convivência. Não estamos reagindo somente àquilo que está diante dos olhos. Também estamos reagindo ao universo interior despertado pelo encontro. E aqui existe uma pergunta capaz de alterar completamente sua perspectiva. E se aquilo que você procura desesperadamente nessa pessoa for uma qualidade que sua própria psique está pedindo para você desenvolver? Essa pergunta conduz à quarta mudança. Você começa a descobrir quem era antes de transformar aquela relação no centro da sua vida. Talvez existissem sonhos abandonados, amizades negligenciadas, lugares que você desejava conhecer, projetos adiados, hábitos que faziam bem ou simplesmente momentos em que conseguia ficar sozinho sem sentir que algo estava faltando. Aos poucos, essas partes começam a reaparecer. E existe algo profundamente simbólico nisso. É como entrar em uma casa que permaneceu fechada durante anos e abrir lentamente cada janela. A luz revela poeira, objetos esquecidos e espaços que precisam ser reorganizados, mas também mostra que a casa nunca deixou de existir. Essa casa é sua própria interioridade. Você não precisa construir uma identidade completamente nova depois daquela pessoa. Muitas vezes precisa apenas voltar a habitar regiões de si que foram abandonadas, enquanto toda a atenção estava direcionada para fora. É aqui que o conceito junguiano de individuação se torna essencial. Individuar-se não significa tornar-se egoísta, isolado ou incapaz de amar. Significa caminhar em direção a uma personalidade mais inteira, capaz de reconhecer tanto aquilo que mostramos ao mundo, quanto aquilo que escondemos de nós mesmos. Durante esse processo, você percebe que nenhuma relação saudável deveria exigir o desaparecimento da sua identidade. Amar alguém não precisa significar abandonar o próprio centro. Pelo contrário, quanto mais consciente você se torna de quem é, menos precisa transformar outra pessoa em solução para seus vazios. Essa transformação modifica silenciosamente sua maneira de se relacionar. Você deixa de perguntar apenas, essa pessoa me quer? E começa a perguntar, quem eu me torno quando estou perto dela? Parece uma diferença pequena, mas é uma ruptura gigantesca. A primeira pergunta coloca sua vida nas mãos do outro. A segunda devolve sua consciência para você. Mas recuperar a própria identidade também significa encontrar aquilo que você preferia não enxergar. E aqui chegamos à quinta mudança. Sua sombra começa a aparecer. Para Jung, a sombra reúne aspectos da personalidade que foram rejeitados, reprimidos ou mantidos fora da consciência. Talvez você sempre tenha acreditado que era forte e descubra o medo de ser abandonado. Talvez tenha se considerado completamente independente e perceba quanto dependia da aprovação daquela pessoa. Talvez tenha chamado de amor aquilo que, em determinados momentos, também continha medo, idealização ou necessidade de confirmação. Reconhecer isso pode doer porque o ego prefere uma narrativa simples. Eu apenas amei demais. A psique, porém, pode apresentar uma história mais complexa. Você amou, mas também colocou nessa relação necessidades que precisava compreender. Essa descoberta não diminui o sentimento. Ela o torna mais consciente. E existe uma razão para esse encontro com a sombra ser tão transformador. Enquanto você acredita que todo o seu sofrimento foi criado exclusivamente pelo comportamento da outra pessoa, sua liberdade depende de ela mudar, voltar, explicar-se ou pedir perdão. Mas quando começa a reconhecer sua participação psicológica na dinâmica, surge uma possibilidade completamente nova. Você pode transformar aquilo que está sob sua responsabilidade.
Isso não significa assumir culpa pelo comportamento de ninguém, nem justificar desrespeito. Significa perceber onde você ignorou limites, onde abandonou necessidades próprias, onde aceitou menos do que desejava ou onde confundiu intensidade com profundidade. Essa consciência pode inicialmente ferir, mas também liberta, porque aquilo que você reconhece em si pode ser trabalhado. Aquilo que permanece inconsciente tende a repetir-se em novas formas. Talvez seja por isso que algumas histórias parecem voltar usando rostos diferentes. Você promete que nunca mais viverá determinada situação, conhece outra pessoa e, meses depois, percebe emoções assustadoramente familiares. Mudam os nomes, mudam os lugares, mudam as circunstâncias, mas algo na dinâmica permanece. Jung observava que conteúdos inconscientes podem exercer enorme influência sobre nossa vida enquanto não são reconhecidos. Por isso, voltar o foco para você não serve apenas para superar uma pessoa específica. Serve para interromper padrões. Você começa a identificar aquilo que antes chamava de coincidência emocional. Percebe por que determinadas personalidades despertam tanta atração? Porque alguns afastamentos provocam desespero e porque certas formas de indisponibilidade parecem estranhamente familiares. Nesse instante, você deixa de ser apenas personagem de uma história repetida e começa a observar o roteiro psicológico que estava por trás dela. Essa percepção prepara a sexta mudança. Seus limites começam a deixar de parecer crueldade. Muitas pessoas aprenderam que amar significa compreender tudo, esperar indefinidamente, perdoar sem transformação e permanecer disponíveis mesmo quando estão emocionalmente esgotadas. Quando começam a estabelecer limites, sentem culpa. Parece que estão abandonando alguém ou tornando-se frias. Mas um limite saudável não precisa ser uma punição. Ele pode ser uma declaração de consciência. Você não precisa odiar alguém para reconhecer que determinada dinâmica lhe faz mal. Não precisa apagar tudo o que viveu para decidir que não continuará vivendo da mesma maneira. Não precisa transformar a outra pessoa em vilã para escolher preservar sua própria integridade. E essa maturidade é poderosa justamente porque não nasce da vingança. Nasce da compreensão de que amor sem consciência pode facilmente transformar-se em autoabandono. Quando isso acontece, seu comportamento começa a mudar de maneiras que talvez ninguém perceba imediatamente. Você já não sente necessidade de explicar cada decisão. Não corre para responder apenas por medo de perder alguém. Não interpreta distância como ordem para perseguir. Não aceita migalhas emocionais simplesmente porque ainda existe sentimento. E principalmente começa a distinguir reciprocidade de esperança. Essa distinção pode alterar completamente seus relacionamentos futuros. Esperança é aquilo que imaginamos que alguém poderá oferecer. Reciprocidade é aquilo que a realidade demonstra repetidamente. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido apaixonado pela possibilidade. Agora começa a observar os fatos. Essa mudança é silenciosa, mas profundamente poderosa, porque a realidade finalmente começa a ocupar o lugar antes dominado pela fantasia. E quanto mais você tolera enxergar aquilo que realmente existe, menos precisa inventar explicações para permanecer onde sua alma já não encontra espaço. Nesse estágio, algo inesperado pode acontecer. Aquela pessoa ainda pode aparecer em seus pensamentos, mas a lembrança já não produz o mesmo movimento dentro de você. Antes, pensar nela era como puxar uma corrente capaz de arrastar dezenas de outras emoções. Expectativa, medo, ansiedade, saudade, fantasia, perguntas. Agora o pensamento pode simplesmente existir e passar. Essa é uma diferença gigantesca. Você não precisou destruir a memória, apenas deixou de alimentá-la com a mesma quantidade de energia psíquica. E talvez um dia perceba isso numa situação
absolutamente comum. Uma música toca, um lugar aparece. Alguém menciona um nome parecido. Você espera sentir aquele antigo aperto e percebe que algo está diferente. A lembrança continua lá, mas você também está. Pela primeira vez, o passado não ocupa todo o espaço da sala. Existe espaço suficiente para você respirar dentro da própria história. E então, chegamos à sétima mudança. Você começa a escolher relações a partir da consciência, e não apenas da ferida. E isso talvez seja uma das consequências mais profundas de voltar a focar em si. Antes, aquilo que parecia familiar podia parecer automaticamente seguro, mesmo quando produzia sofrimento. Agora, você começa a observar como seu corpo, seus pensamentos e sua autoestima respondem a determinadas relações. Você percebe que intensidade não é necessariamente intimidade, que ansiedade não é prova de amor, que imprevisibilidade não é mistério, que desejar muito alguém não significa necessariamente que aquela relação contribui para sua individuação. A consciência cria critérios, onde antes existia apenas impulso. Você continua capaz de amar profundamente, mas já não precisa desaparecer para provar esse amor. E essa diferença muda não apenas quem você escolhe, mas também aquilo que você aceita depois da escolha. É nesse ponto que uma ideia essencial da psicologia de Jung ganha força. Tornar consciente aquilo que antes operava na escuridão modifica nossa relação com o próprio destino. Enquanto padrões permanecem invisíveis, podemos experimentá-los como acontecimentos que simplesmente nos acontecem. Quando começamos a reconhecê-los, surge a possibilidade de responder de outra maneira. Talvez você não consiga controlar quem vai embora, quem permanece ou quem corresponde ao que sente. Mas pode observar por que determinada ausência possui tanto poder sobre você. Pode compreender por que espera certas respostas. Pode reconhecer o momento em que começa a abandonar a si mesmo para manter alguém perto. E essa consciência cria um espaço entre o impulso e a ação. É nesse espaço que nasce uma liberdade psicológica que antes parecia impossível. Agora perceba como a jornada mudou. No começo, toda a pergunta parecia girar em torno daquela pessoa. Você queria saber por que pensava tanto nela, por que não conseguia esquecer, por que determinadas lembranças retornavam. Mas, lentamente, a pergunta se transformou. Agora, você começa a investigar aquilo que essa experiência revelou sobre você. E talvez essa seja uma das funções mais profundas de determinados encontros. Não entregar todas as respostas que desejávamos, mas despertar perguntas que jamais teríamos coragem de fazer sozinhos. Algumas pessoas funcionam como portas. Nós acreditamos que nosso destino é permanecer diante delas, quando talvez sua função tenha sido simplesmente nos conduzir até uma região desconhecida de nossa própria psique. O erro começa quando transformamos a porta em destino e esquecemos que existe um caminho depois dela. Por isso, quando aquela pessoa voltar à sua mente, experimente não interpretar imediatamente o pensamento como sinal de que deveria procurá-la ou como prova de que jamais conseguirá seguir adiante. Observe, pergunte, escute o que surge dentro de você. Talvez seja saudade, talvez seja solidão, talvez seja medo de começar novamente, talvez seja desejo de sentir-se escolhido, talvez seja uma parte de sua própria vida pedindo atenção. Quando você consegue nomear aquilo que existe por trás da lembrança, a imagem perde parte de seu mistério. E aquilo que parecia uma força externa começa a revelar sua origem interior. Esse movimento não acontece de uma vez. Existem dias de clareza e dias em que antigas emoções retornam. O desenvolvimento psicológico não é uma linha reta, mas cada vez que você volta conscientemente para si, fortalece um caminho que antes quase não existia.
E há uma diferença fundamental entre esquecer alguém e libertar-se psicologicamente de uma dinâmica. Esquecer significaria apagar a história, e isso talvez nem seja necessário. Libertar-se significa poder lembrar sem precisar voltar a ser quem você era naquela situação. Significa conservar aquilo que aprendeu sem continuar pagando emocionalmente pelo aprendizado. Significa reconhecer que houve beleza onde realmente houve beleza, dor onde existiu dor e ilusão onde sua própria psique completou aquilo que a realidade não oferecia. Essa integração é muito mais profunda do que simplesmente declarar que superou. Porque aquilo que é apenas reprimido pode retornar. Aquilo que é compreendido encontra um lugar dentro da história e deixa de exigir permanentemente sua atenção. Pouco a pouco, você percebe que voltar a focar em si nunca foi uma estratégia para fazer alguém sentir sua falta. Não era uma técnica para provocar retorno, despertar curiosidade ou demonstrar indiferença. Se você transforma o autocuidado em método para controlar a reação do outro, sua atenção continua presa ao mesmo lugar, apenas usando uma aparência diferente. O verdadeiro retorno para si acontece quando você começa a viver independentemente de estar sendo observado. Você cuida da própria vida porque ela merece ser vivida. Estabelece limites porque sua integridade importa. Retoma projetos porque seu futuro não deveria permanecer congelado esperando uma decisão externa. Nesse instante, algo essencial muda. Sua transformação deixa de ser uma mensagem enviada para alguém e passa a ser um compromisso silencioso consigo mesmo. E talvez seja justamente aí que você compreenda o paradoxo mais poderoso de toda essa jornada. Durante tanto tempo, você acreditou que precisava parar de pensar naquela pessoa para finalmente voltar para si. Mas talvez o caminho seja o inverso. Quando você realmente volta para si, já não precisa lutar desesperadamente para parar de pensar nela. Sua vida começa a ficar maior do que aquela lembrança. Novos interesses ocupam espaço, novas perguntas surgem, novos aspectos da personalidade despertam. A pessoa deixa de representar o centro de uma história e passa a ocupar apenas um capítulo dela. Não porque aquilo que aconteceu perdeu completamente o significado, mas porque você recuperou algo ainda mais importante: a autoria sobre aquilo que acontecerá depois. E quando essa autoria retorna, você percebe que nenhuma dessas 7 mudanças aconteceu isoladamente. Recuperar sua energia permitiu diminuir a busca por respostas. Diminuir essa busca ajudou você a enxergar a pessoa com mais realidade. Essa realidade abriu caminho para recuperar sua identidade. O reencontro consigo revelou sua sombra. A integração da sombra fortaleceu seus limites. E limites conscientes transformaram sua maneira de escolher relações. Tudo estava conectado. Era um único movimento psicológico acontecendo em diferentes camadas. Sair da órbita de alguém para reencontrar seu próprio centro. Mas existe ainda uma pergunta decisiva, talvez a mais importante de todas. O que fazer com aquilo que você descobriu sobre si depois que finalmente enxerga esse padrão? Porque perceber é apenas o começo. A verdadeira transformação começa quando essa consciência precisa encontrar espaço na maneira como você decide viver daqui para frente.